E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu estou chamando essa palavra de lições. Lições que a Bíblia nos mostra daqueles que erraram. Sabe, quando você é levantado por Deus, não tem como você não ser um referencial. Ou você vai ser um bom referencial ou um mau referencial. Mas você vai ser um referencial, um exemplo. E nós temos que ter sabedoria de Deus para poder aprender com os exemplos que Deus nos dá. No Antigo Testamento nós vemos o povo de Deus saindo do Egito, indo pelo deserto, que é uma jornada, uma caminhada. Mas no deserto eles falharam. A Bíblia então nos recomenda aprender com as falhas deles. E destas falhas, a Bíblia nos dá lições para que na nossa jornada nós possamos avançar. Então, o meu alvo hoje é compartilhar com você essas lições para que você possa aprender com o erro dos outros e poder avançar. Amém? Vamos orar pela palavra então? Pai Santo, em nome de Jesus, libera sobre nós a tua unção, a tua vida. Senhor, fala conosco hoje. Dá-nos do maná, dá-nos do orvalho fresco, dá-nos, Senhor, do teu alimento. Pai, abre os nossos olhos para que nessa jornada nós possamos responder o Senhor e ser introduzidos, ó Pai, em Canaã, em nome de Jesus. Essa semana eu recebi uma pergunta, e eu vou respondê-la porque ela é uma introdução dessa palavra que eu vou ministrar. E a pergunta que eu recebi é baseada lá em Mateus 16, verso 24, por favor projeta. A pergunta é: pastor, em Mateus 16, 24, diz que se não negarmos a nós mesmos, nós vamos para o inferno. Quer dizer que podemos perder então a salvação? Vamos lá. Então olha só, irmãos, o texto de Mateus 16, 24, vamos ler? Porque é bom a gente responder de acordo com a Bíblia, né? E o texto tem que ser de acordo com o contexto, porque o texto fora do contexto é o quê? Pretexto. Então olha só, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quem que é o público que Jesus está falando? Discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Próximo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Próximo. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse texto está falando de salvação? Esse texto não está falando de salvação. Algumas pessoas leem esse texto pensando o quê? Que a salvação é pelas obras. Mas o texto não está falando de salvação. O assunto do texto é negar a si mesmo. O assunto do texto é você se humilhar diante da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. O assunto do texto é você não viver baseado na sua alma, porque ele está falando: quem quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. Como que perde? Negando a si mesmo. Mas negando qual aspecto? A sua alma. Na sua alma tem um negócio chamado ego, onde você o tempo inteiro quer ser o centro do mundo. Você quer o reconhecimento, você quer ter a primazia, ser o primeiro em tudo. Quantos aqui gostam de ser o primeiro em tudo? Eu gosto de ser o primeiro em tudo. Mas tem uma questão. Na Bíblia, Deus sempre rejeita o primeiro e escolhe o segundo. Por quê? Porque a alma sempre quer ser a primeira, ser reconhecido, ser exaltado. Na verdade, a alma, quando ela não é reconhecida e exaltada, ela fica como? Ofendida. Quando você não é cumprimentado, quando chega aqui na porta do prédio, né? Quando você não é reconhecido no seu trabalho, como que você fica? Ofendido. Isso se chama então justiça própria. Isso nos demonstra que o alvo de Deus para conosco é que nós venhamos a cooperar com Ele na transformação da nossa alma. Porque no seu espírito, no dia que você nasceu de novo, você está pronto. Mas a sua alma agora é um processo de transformação. E aí, esse texto então está dizendo o quê?
que quando Jesus voltar, Ele vai recompensar aquelas pessoas. Quais pessoas? Que cooperaram com o quê? Com a transformação da sua alma. Muitas vezes você olha para esse texto e fala, Ele vai recompensar as obras. Quando você lê aqui obras, o que você pensa? Boas obras, obras de caridade, dar comida para os pobres, ajudar os meninos carentes lá da África. Não é essa obra que está falando. A obra que Deus vai recompensar você é a obra que você cooperou com o Espírito Santo por meio da fé e da palavra para receber transformação na sua alma. Sabe por quê? Porque Deus quer simplificar você, quer deixar uma pessoa mais simples, mais doce, mais fácil de lidar, mais fácil de conviver, mais fácil. Aleluia. Só que isso é um processo. E enquanto você não responde nessa área, aí eu vou entrar na palavra agora, você está no deserto. O deserto então é o momento em que você está sendo transformado na sua alma. Então existem áreas na sua vida que você está no deserto. E quando você está no deserto, você tem que lembrar lá daqueles pontos que eu preguei há 2 semanas atrás. Você tem que passar por Mara. Mara aponta ao quê? Amargura. Tirar a amargura da sua alma. Você tem que passar a mudar a sua dieta, a beber do Senhor e a comer da palavra do Senhor. Você tem que aprender então a crescer agora, a crescer as 70 palmeiras, né? E as 12 fontes, a vida que cresce, a vida que flui. E por fim você tem que vencer a carne, Amaleque. Quando você passa por esses processos, Deus fala para você, você está pronto para entrar em Canaã. Mas se você não passa por esses processos, então você é levado pelo deserto. E aqui, esse povo que falhou, que nós vamos aprender agora com a falha deles, eles viveram no deserto durante 40 anos e pereceram, e morreram. Olha, não tem coisa pior do que nadar e morrer na praia. Você chegou, você foi salvo, você está ali na beirinha para entrar, você não entra, você morreu. Você viu a vitória, você contemplou a promessa, mas não conseguiu se apropriar da promessa. Você vê que esse povo, se puder melhorar um pouquinho meu retorno, estou forçando a voz. Você vê que esse povo, ele se perdeu no meio do processo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Processos de Deus não são para ser abortados. Processos de Deus são para ser respondidos. O processo de Deus, que nesse momento nós estamos chamando de deserto, é um momento em que Deus está te equipando, te preparando, gerando fé no seu coração para você possuir a promessa, para você possuir a sua herança. Mas o que normalmente nós fazemos no meio dos processos? Abortamos. Esses dias eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos sobre aborto. Eu falei que lá em Nova York, inclusive, teve uma lei que diz que se pode abortar até com 8 meses, se eu não me engano, de gestação. Você ficou escandalizado com essa lei. Eu acabei de falar dela aqui, você ficou, uau, o que é isso? Misericórdia. Mas todas as vezes que você aborta um processo na sua vida, você está abortando a vida de Deus, que tem poder para transformar você. Não aborte processos. Deus nos coloca nos processos para nos ensinar e para nos levantar. Então não aborta o processo. Esse povo que estava no deserto, o tempo inteiro, eles estavam procurando abortar o processo para voltar para o Egito, para voltar a comer e a se alimentar do Egito. Eles, ao invés de se submeterem ao processo, não, eles deixaram ser conduzidos da maneira que eles achavam melhor, da maneira que eles pensavam que era melhor. Sabe, o que você vai receber de galardão naquele dia é o quanto você cooperou nos processos de Deus. E aqui a cooperação fala da sua alma. A sua alma é a fonte da sua mente, vontade e emoções. Deus quer transformar isso na sua vida. Amém? Então, a primeira lição que nós podemos tirar aqui está lá em Números capítulo 11. Ela tem a ver com alimento. Não rejeite o que Deus dá. A primeira lição, a Bíblia fala que havia um populacho que estava no meio deles e veio a ter grandes desejos. Grandes o que, irmãos? Desejava muito. Você já desejou algo muito? Eu desejo muito a minha esposa.
Eu desejo muito uma picanha. Eu desejo muito uma torta de chocolate. São coisas que eu desejo, né? Estou falando assim, de desejo. Então, olha só. Eu tenho um irmão aqui que é preocupado com caloria. Cadê ele? Está aqui, ele falou. Esses dias, irmãos, só um comentário, né? A gente foi comer aqui, tomar um café da manhã com os líderes aqui. E aí tinha lá um pão, uma mortadela, né? Um queijo. A gente fez lá o pão todo. A gente estava comendo assim, em paz. Em paz. Né? A gente junto, comendo, comunhão. Aí veio o acusador, falou: isso aqui, ó, 500 calorias, 1000 calorias. Eu fiquei mal. Você vê que o clima perdeu na hora ali. Os irmãos pararam, ficaram até com medo de comer. Eu falei de torta de chocolate, o acusador já se levantou. Brincadeira, ele é uma bênção. Inclusive, na casa dele tem um cuscuz que é uma delícia, né? Aleluia. Então volta para cá. Olha aqui. A Bíblia fala que esse povo então começou a ter desejo pelas comidas. Mas qual comida que eles estavam com desejo? Comida egípcia. E olha só, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Você já chorou por causa de comida? Você já chorou por causa de piqui? Você já chorou por causa de uma rabada, né? Você já chorou por causa de uma feijoada lá de Goiânia? Quem é de Goiânia? Ninguém aqui, eu creio que tenha chorado por isso. Mas esse povo aqui começou a chorar pelas comidas do Egito. E olha só, e disseram: quem nos dará carne a comer? Verso 5. Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Presta atenção. Lá no Egito eles comiam de graça. Eles eram escravos. Escravos, trabalhavam de sol a sol, serviço pesado. Serviço pesado, que graça é essa? Isso aqui você pode perguntar, que graça é essa? Olha só, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Veja, tudo que te faz lembrar depois. Pepino te faz lembrar depois que você come. Alho te faz lembrar depois que você come, né? Cebola te faz lembrar depois que você come. E tem uma outra característica também, é tudo planta rasteira. Para você colher, você tem que olhar para baixo, você não tem que olhar para cima e esperar do Senhor. Isso fala do esforço humano. Eles estavam com saudades do esforço humano. Eles estavam com saudades do suor do trabalho. Eles estavam com o desejo de comer as comidas do egípcios. Veja, eu falei para vocês, se você come comida egípcia, você é o quê? Egípcio. Você é do mundo. Mas se você come a comida celestial, você é o que também? Cidadão celestial, do céu. E eles estavam com esse desejo. A primeira coisa que Deus faz quando tira o povo do Egito é mudar o que? A dieta. E você é aquilo que você come. Os nutricionistas têm razão. Então, você percebe que eles estavam com o desejo de voltar a comer a comida do mundo. E quando você volta a comer a comida do mundo, você se amolda aos conceitos do mundo, as coisas do mundo, as normalidades do mundo. Hoje eu postei algo no meu Instagram, que é uma imagem de duas criancinhas debaixo da mão do Senhor Jesus furada, e aquele arco-íris do homossexualismo, que na verdade para nós é a aliança de Deus. Mas eles tomaram essa imagem, e essa mão do Senhor Jesus protegendo as crianças aqui embaixo, de não receber essa influência. Porque lá no mundo já é normal criança, menino, se vestir de menina. Nas escolas você vê meninos de 8 anos se vestindo de menina, porque eles é que têm que escolher o sexo deles. Mas preste atenção, preste atenção. O mundo quer entrar, mas nós não nos alimentamos dos padrões do mundo. Nós comemos da palavra, nós comemos aquilo que o Senhor nos dá de alimento. Mas preste atenção, olha o que eles disseram agora no verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Uau! Esse povo aqui, coitadinho deles. Quem lê essa história fala: coitado desse povo, está morrendo de fome. Mas deixa eu te lembrar, está caindo pão do céu todo dia de manhã. Tem alimento para eles no deserto. Deserto é lugar de ter alimento, irmãos? Não, mas Deus está fazendo um milagre, enviando alimento. Eles estão lá chorando, reclamando, murmurando. O que mais? E nenhuma coisa vemos, volta. E nenhuma coisa vemos, senão este maná. Senão o quê? O que é o maná? Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que eles estavam desprezando então? O próprio Senhor Jesus.
Naquele momento eles estavam desprezando o próprio alimento que Deus dá, que é o Senhor Jesus. Todas as vezes que você despreza o alimento que Deus te dá, você entra por um caminho chamado murmuração, reclamação. Sabe, quem reclama, quem murmura, é só um sinal de incredulidade. Você quer ver alguém incrédulo? É alguém que reclama e murmura o tempo inteiro. Esse povo, então, você percebe que eles estão murmurando, reclamando do quê? Do maná. E olha que interessante, a palavra murmuração ou reclamação na Bíblia significa passar a noite. Toda vez que você reclama de algo, você vai passar a noite com aquele problema. Não estou falando que é a sua esposa, não, seu marido. Para com isso. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Toda vez que você reclama do seu marido, você vai passar a noite com ele. Aleluia. Misericórdia, irmãos, estou brincando. Eu sou ruim para contar piada, hein? Olha só. Agora riu, né? Aleluia. Preste atenção. Se você reclama do seu trabalho, você vai passar a noite com esse problema do trabalho. Se você reclama da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, se você reclama desse país, você vai passar a noite com esses problemas. Qual que é a maneira então que você é liberto disso? Como que nós aprendemos aqui então a superar esse processo? Ações de graças. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor me dá. Obrigado pelo alimento que o Senhor me dá. Obrigado pelo Senhor Jesus, que é o pão que desceu do céu, me salvou. Ele me alimenta dia após dia, Ele me nutre, Ele me fortalece. É assim que você vence nesse processo. A segunda lição que nós vemos aqui acontecendo com esse povo é a rejeição da autoridade estabelecida por Deus. Números capítulo 12, verso 3. Nós vamos ver esse processo de rejeição. Quantos creem que Deus levanta autoridades? Eu creio, a Bíblia fala que Deus concedeu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros mestres, a outros pastores, a outros evangelistas. Você percebe que nem todo mundo é tudo. Sempre Deus levanta alguns para governar sobre a vida da igreja. E nesse momento agora, Moisés, que foi levantado por Deus, ele vai receber uma rejeição. Só que não é de pessoa de longe dele, é pessoa muito de perto, pessoa que está junto com ele, pessoa que saiu do Egito junto com ele, servindo a ele, pessoas que viram os milagres junto com ele. E esses dois, que são muito próximos dele, que inclusive são irmãos dele, Arão e Miriam, vão agora fazer uma sedição, que é uma rebelião. Veja, ao invés deles se submeterem a Moisés, nesse momento então, eles começam a fazer uma rebelião. Em Números capítulo 12, verso 3, era Moisés, homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam na terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. Se você tem filho, você já chamou os filhos de todo mundo junto para resolver um problema? Provavelmente já. No caso aqui, os três são irmãos, estão sendo chamados por Deus para ser resolvido um problema. E olha, Moisés nem foi lá falar para Deus do problema, mas Deus ouviu. Qual que era o problema? Eles se rebelaram contra Moisés. Moisés era a autoridade estabelecida e os dois se rebelaram contra Moisés. E olha só o que diz o texto mais: e saíram eles três. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele também em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Veja, eles agora vão enfrentar um problema sério, que é rebelião contra a autoridade. Preste atenção aqui. Já era para esse povo ter entrado na terra de Canaã, na terra da promessa. Mas quanto mais eles não se dobravam à vontade do Senhor, à promessa do Senhor, mais eles permaneciam no deserto. E quanto mais eles permaneciam no deserto, mais problemas apareciam para eles. Veja,
quanto mais tempo você demora para responder, mais problemas você vai enfrentar. É isso que você quer? Alguém quer isso para si? Não, eu não quero isso para mim, eu quero responder rápido. Porque a questão hoje não é o quanto você conhece da Bíblia, porque hoje a Bíblia ela é muito pregada. Então tem gente que tem acesso à informação rapidamente através dos meios de comunicação, internet, as mídias sociais. Então não é o tanto que você conhece da Bíblia, é o tanto que você se rende ao que você conhece. A questão então é o tanto que você se rende àquilo que você recebeu de revelação. E esses dois que se rebelaram contra Arão, eles se rebelaram porque eles viram uma falha em Moisés. Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, e eles se rebelaram porque eles viram uma falha na liderança de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: a falha do líder é um teste para os seus liderados. A falha do líder é um teste para os seus liderados. Por causa disso, eles se acharam no direito de agora não se submeter a Moisés. Mas Deus mesmo foi lá e tratou a situação. Preste atenção: nos dias de deserto, se submeta ainda mais às suas autoridades. Nos dias de deserto, esteja mais próximo ainda das suas autoridades. Nos dias de luta, de desafios, identifique quem Deus levantou na sua vida para ser boca de Deus, esteja mais perto para ouvir. Essa é a maneira, essa é a advertência, ou esta é a lição que nós temos que receber desse povo que falhou. Mas eles não ouviram. Mais tarde, você vai ver que nesse mesmo tema, nesse mesmo problema, 3 famílias se levantam: Corá, Datã e Abirão, 3 chefes de família, e se rebelam contra Arão. Preste atenção: antes Arão havia se rebelado contra Moisés, mas agora essas famílias vão se rebelar contra Arão e contra Moisés. Por que eles se rebelaram? Mais uma vez, porque acharam que o líder, ele é infalível. E líderes não são infalíveis, mas líderes são levantados por Deus. A autoridade é de Deus. Nós não somos infalíveis, nós somos falíveis. Nós falhamos. Algum dia ou outro eu vou esquecer de cumprimentar alguém. Algum dia ou outro eu vou falar uma coisa que você talvez não vai gostar. Algum dia ou outro eu vou me relacionar com você e vou falhar. Mas nessa hora, o seu teste é se submeter ainda assim a esse líder falho. Não porque eu tenho mérito, mas porque Deus me deu uma autoridade para liderar você. Estão comigo, gente? Amém. Aleluia. Terceira lição: nos dias de desafios, nos dias de deserto, sejam como Josué e Caleb. Veja, Josué e Caleb, está lá em Números capítulo 13, verso 32. Olha o que disseram: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Para você entender, Moisés aqui enviou 12 espias para espiar a terra durante 40 dias. Quantos dias, irmãos? 40 dias. E nesse momento então, eles ficaram 40 dias e voltaram com o relatório. Ao chegarem 10, quantos? 10 dos espias começaram a difamar a terra. Primeiro eles falaram: de verdade, o que Deus falou, a terra é boa, mana leite e mel, tem frutos, tem grandes casas construídas, tem grandes cidades, mas, o mais é o problema, mas, lá tem gigantes, lá tem um povo grande, lá tem cidades fortificadas. Como que nós vamos possuir essa terra? Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Nesse momento então a Bíblia fala que o povo, ao ouvir isso, eles choraram a noite inteira. Eita, você já chorou a noite inteira? E começaram a murmurar, porque a incredulidade vai produzir o quê? Murmuração. A Bíblia fala então que se levantou então Josué e Caleb e disseram: eia, para com esse choro, vamos possuir a terra, porque o que o Senhor disse é verdade, e Ele já entregou esses inimigos às nossas mãos, o Senhor já tirou deles o sustento, o Senhor é por nós, e eles são como pão. O que o pão faz, irmãos?
com você? Alimento. Todo desafio, todo inimigo que se levanta é um pão para você, é um alimento da sua fé, onde você vai se alimentar do desafio e vai vencer diante das circunstâncias. Vocês estão comigo? Percebe? Nos dias de desafio você tem que ser como Josué e Caleb. Somente esses dois desta geração entraram em Canaã. Inclusive Josué depois foi levantado por Deus para liderar a posse da terra de Canaã, a posse da herança. Por quê? O espírito deles era diferente. O espírito deles era o espírito de fé. Cri, por isto falei. Cri, por isto falei. Toda vez que eu creio e falo, eu estou possuindo aquilo que Deus já me disse que é verdade, aquilo que Deus já me prometeu que vai acontecer. Veja, é muito grave quando você, ao invés de ser alguém que vai contagiar fé, contagia incredulidade. Porque a fé é um espírito e ela contagia, mas a incredulidade também é um espírito e ela contamina. Esses 10 contaminaram o povo todo, a ponto do povo chorar. Veja, diante dos desafios que o Senhor coloca do seu lado, Josué e Caleb, para falar para você, para lembrar você a respeito das promessas, para lembrar você que os desafios que estão diante de nós são apenas alimento para a nossa fé, porque nós vamos ver o que Deus nos prometeu. Vocês estão comigo, gente? Aleluia. E por fim, quarta lição que nós aprendemos com a falha desse povo é: olhe para a cruz. A Bíblia fala lá em Números 21:4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente. Preste atenção. A nossa tendência, quando nós estamos passando por desertos, é nos tornar o quê? Não chega. O que Deus falou não está acontecendo. Aquilo que Deus disse não vai, parece que não acontece. Eu vejo acontecer com outro, mas comigo não acontece. O povo aqui se tornou então impaciente. Depois que você se torna impaciente, qual que é a próxima coisa que você vai fazer? Aleluia, os irmãos entenderam. Reclamar, murmurar. E agora então, a Bíblia diz no verso 5: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Normalmente você não reclama só de um, você reclama de Deus e do líder, normalmente. E aí a Bíblia diz que, porque nos fizeste, e perguntaram, por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. Preste atenção, no deserto tinha pão? Tinha, todos os dias de manhã caiu maná, menos no sábado, porque na sexta caía dobrado. Sábado era o dia do descanso. No deserto tinha água? Tinha, a água saía da rocha. E eles estão reclamando, falando que não tinha o quê? Pão nem água. É verdade? Não. Depois que você se torna incrédulo, você passa a acreditar inclusive em mentira. Vou falar de novo para você entender. Depois que você se torna incrédulo, você passa a acreditar inclusive em mentira. Mentira é você não acreditar naquilo que Deus diz. Isso é mentira. A Bíblia fala então que eles concluem dizendo o quê? E a nossa alma tem fastio. Sabe o que é fastio? Enjoo. Está a ponto de vomitar. Esse pão vil. Que pão vil é esse que eles estão falando? O maná. Eles estão chamando Jesus de quê? Que é o maná. De um pão maligno. Uau, aqui eles foram longe demais. Aqui eles chegaram numa linha que não tem mais volta. Veja, todas as vezes que você rejeita o pão, o alimento que Deus dá, todas as vezes que você perde a proteção da palavra que é ministrada a você aos domingos, todas as vezes que você deixa de ouvir a palavra e não valoriza a palavra, a pregação do Evangelho, todas as vezes que você rejeita no seu coração a palavra, você está indo longe demais nesse deserto. E agora então, Deus tira de você uma proteção. A Bíblia fala que nesse momento, Deus permitiu. Em português está escrito que Deus enviou, mas no original está escrito que Deus deixou, permitiu que fossem enviadas serpentes abrasadoras para que picasse o povo.
Preste atenção. Você está aqui agora, de repente começa a aparecer um monte de serpente. O que você vai fazer? Vocês estão muito comportados, irmãos. Vocês vão começar a correr, sair daqui, a pular, a sair desse ambiente. Mas eu pergunto para você, as serpentes já não estavam lá? Porque o deserto já é a morada de serpentes. Serpente aqui é uma figura do quê? De demônios. Serpente aqui é uma figura do quê também? Do pecado. Serpente aqui na Bíblia, ela tem essa figura. A Bíblia fala então que Deus permitiu. Deus permitiu por quê? Porque rejeitaram a palavra. Porque rejeitaram aquilo que dava sustento para eles. Quando você rejeita a palavra, Deus permite então que ações contrárias venham à sua vida. Não que Ele está mandando para você. Ele tira a proteção apenas. Porque a sua proteção e a minha proteção é a palavra. Se você não recebe a palavra, você perde a proteção. E aí, se estamos no deserto, nós estamos no lugar aonde os demônios estão. A Bíblia fala que demônios, eles passam por lugares áridos e secos, porque esse é o lugar deles. Preste atenção. Mas mesmo no deserto, nós temos a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o alimento de Deus, a água do Espírito. Mas a Bíblia fala que Moisés então foi orar para que Deus tirasse a serpente do meio do povo. Veja, eles ficaram impacientes, murmuraram e reclamaram da palavra. Esse pastor tinha que ser mais coach. Esse pastor tinha que pegar palavras mais inspiradas, né? Reclamaram da palavra pregada. E aí então, a Bíblia fala que Moisés foi orar para interceder pelo povo. E falou para Deus, falou: Senhor, remove as serpentes. Tira as serpentes do nosso meio. Salva o seu povo. A Bíblia diz que Deus não ouviu a oração de Moisés do jeito que ele pediu. Ele mandou Moisés fazer uma haste, e colocar nela uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para aquela serpente seria o quê? Curado. A oração de Moisés foi o qual? Senhor, tira a serpente. Qual que é a sua oração no dia do problema? No dia que você está passando pelo processo, a sua oração é: Senhor, remove esse problema da minha vida, tira esse problema da minha vida. Mas a resposta de Deus para você é o quê? Eu vou te deixar imune aos problemas, vou te deixar imune às serpentes. Eu não vou tirar elas do seu meio, mas você vai se tornar imune à serpente. Porque quando você olhar para a cruz, tem a revelação da cruz. Quando você olhar para a cruz, você vai receber imunidade dos seus problemas. E nesse momento você vai ser transferido dessa posição que você está para uma posição mais elevada. Veja, se você ainda está sofrendo com o veneno da serpente, é dia de olhar para a cruz. É dia de ter revelação da mensagem da cruz. É dia de receber revelação do que Jesus fez lá na cruz por você e por mim. Porque se você está ofendido com o veneno da ofensa em você, você tem que olhar para a cruz. Porque Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si, se fez a imagem e semelhança de servo. Ele não merecia morrer na cruz, ele vai lá e morre no seu lugar, no meu lugar. Ele não merecia receber bufetadas, ele recebeu. Ele não merecia ser ferido, ele foi ferido. Ele não merecia ser punido e foi punido. Ele não merecia passar pelo juízo e passou pelo juízo no meu lugar e no seu lugar. E agora? Agora nós recebemos pela graça aquilo que ele merece. E quando alguém te trata mal, e quando alguém te fere, e quando alguém te machuca, qual que é a sua resposta? Isso é o que eu merecia. Por quê? Porque nós merecíamos o inferno e o juízo. Isso é o que nós merecíamos. Mas eu vou fazer algo. Eu recebi o que eu não merecia, e eu vou expressar o que a pessoa não merece. Eu vou perdoar ela, eu vou amar ela, eu vou servi-la. Eu vou decidir hoje andar a segunda milha, colocar brasas na cabeça dela, brasas vivas na cabeça dela. Não é para matar não, viu, irmãos? Brasas vivas aqui é fazer essas coisas, tomar a cruz. Amém? Hoje é dia então de você lembrar dessas advertências que aconteceram no deserto, aplicar na sua vida, para que você possa sair dessas áreas que você está vivendo no deserto. Estão comigo, irmãos? Então feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai Santo, eu peço para que cada um dos meus irmãos aqui tenha uma revelação, Senhor,
nesse tempo que eles estão passando, talvez em áreas de deserto, revelação que o Senhor é com eles o tempo inteiro, trazendo sobre eles o alimento, trazendo sobre eles a água do Espírito, fortalecendo cada um deles nesse período, nessa jornada. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço para que nos processos eles venham responder o Senhor, vencer e serem conduzidos, introduzidos na terra da promessa, que é Canaã. Que eles possam experimentar da terra que mana leite e mel, que em cada desafio naquela terra eles possam também, Senhor, ter a sua fé aumentada, ampliada, e se apropriar de uma herança extraordinária para este tempo, em nome de Jesus. Aleluia.